Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui postamos aulas das disciplinas de nutrição animal, postamos trabalhos de estudantes, bem como temos realizado webinars. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar aqui, do livro do Rostanho, ok? As tabelas brasileiras para suínos e aves. Ok? O famoso Horácio Rostanho, nós vamos falar dele aqui, do trabalho dele, nós vamos apresentar um pouco da tabela, quais são as principais informações que essa tabela traz, em termos de composição de alimentos, exigências nutricionais, ok? Bom, por que a gente está gravando esse vídeo? A gente percebe que esse material é suporte, ele é muito importante como material de apoio a várias disciplinas de nutrição animal, principalmente aí disciplinas de nutrição de não ruminantes, disciplina de formulação de rações, dietas, suplementos, e a todo momento a gente está recorrendo a ele para buscar informações diversas. Então é fundamental que a gente compreenda como utilizar esse livro, e aqui nós vamos estar apresentando um pouco para vocês. Ok? Então, vamos falar um pouquinho desse material valiosíssimo aqui, que é a tabela do Rostanho, ok? Bom, uma breve introdução aqui ao material, né? Eu me lembro que eu era estudante de zootecnia aí no início da década de 2000 e estava muito interessado em comprar materiais da área de nutrição animal. E aí me veio um livrinho pequeno, tá? Chamado, até anotei aqui, Composição de Alimentos, Exigências Nutricionais para Aves e Suínos. Um livro antigo de 1983, eu nem tenho ele mais, eu não sei se eu vendi, se eu emprestei, o que é que aconteceu, mas eu não tenho esse livro mais. Esse livro, publicado em 83, foi melhorado ao longo dos anos para a gente ter hoje esse livro de 2017, né, que vai ser a base aqui da nossa apresentação, né? Eu vou chamar a atenção que eles publicaram, então, Rostanho e equipe publicou uma nova tabela em 2001, em 2005, em 2011 e agora em 2017. Sempre eles foram colocando mais informações na tabela, deixando ela mais rica, né, mais cheia de dados e detalhes. Algumas vezes tiraram informação, por exemplo, tinha informação na tabela de 2011 que eu utilizava nas minhas disciplinas e que na 2017 eles retiraram. Então chegaram aí ao material aí de 488 páginas, né, apoiado, né, por várias empresas que têm interesse aí na nutrição animal. Então é um material muito valioso. Bom, esse material foi feito a partir, né, da compilação de dados. O Rostanho e seus colaboradores compilaram dados de teses, dissertações diversas de trabalhos científicos, né, várias teses na Universidade Federal de Viçosa, dentre outras escolas, e compilaram tudo nesse material que a gente tem, né? Uma curiosidade interessante é que esse material de Rostanho foi traduzido para outros idiomas, ele não é só publicado em português, foi para outros idiomas também, tá? Inclusive, nós vamos deixar aqui na descrição uma pequena palestra aí, né, sobre essa tabela de 2017, onde o próprio Horácio Rostanho faz a apresentação, bem como outros colegas dele também, ok? E é claro que nós vamos deixar o link aí para você baixar essa tabela do Rostanho 2017, porque isso hoje está na internet de forma gratuita, ok? Então é só você buscar aí abaixo nessas informações aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar, ok? Bom, vamos conhecer um pouco aqui da tabela, apresentando aí o próprio professor Horácio Rostanho, esse que vocês estão vendo aqui, tá? É um argentino que é professor da Universidade Federal de Viçosa, né? É professor aposentado. Eu não sei como é que tá os trabalhos dele hoje, em 2021. Acredito eu, né? Até mesmo, né, pela intensa ligação que ele tem com os outros professores de Viçosa, né, com a pesquisa científica em si, que ainda continua trabalhando, mesmo que indiretamente, né? Não foi aluno do Rostanho, na minha época ele não dava aula para graduação, só dava aula para pós-graduação, mas pude aí pegar uma carona com ele, conversar um pouquinho, conhecer um pouco aí do Rostanho, né? Em Viçosa era conhecido como Horácio, o pessoal falava muito Horácio, né? E hoje é um dos pesquisadores brasileiros da área de nutrição animal mais conhecidos aí a nível no mundo, né? Então agora a gente vai ir direto na tabela para a gente ver, né, como que é essa tabela de Rostanho, o que ela tem.
Então aqui nós temos a tabela de Rostan, né? Tabelas brasileiras para aves e suínos, é a quarta edição, ok? Edição 2017, é a edição mais atualizada que você acha na internet. Se você buscar, você acha o PDF da de 2011 também, mas é melhor vir direto nessa aqui, que é muito mais completa, ok? O principal editor, professor Horácio Rostan, e mais vários autores aqui. E aí tem informações diversas aqui sobre como que a tabela foi construída, né? Como que fizeram para coletar os dados, as teses, ok? Isso é importante também. Bom, dentro de composição e valor nutricional dos alimentos, eles vão explicar as metodologias, ok? Que fizeram, metodologias de análise, metodologias para cálculo. Eles vão explicar um pouquinho aqui como que alguns dados foram coletados, né? Estimação da energia líquida. Vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. Vai ser importante também a leitura disso, até mesmo para a compreensão dos dados, ok? E aí eles apresentam vários alimentos aqui, ok? O diferencial, talvez, dessa tabela de Rostan em 2017 é justamente a quantidade enorme de alimentos que eles cadastraram nessa nova versão, ok? Para alimentação de suínos e aves. E ainda assim fica alimento que hoje está começando a ser utilizado, que ainda não está aqui, como, por exemplo, a própria farinha de insetos. Não tem nada aqui. O próprio DDGM, né, os subprodutos aí do processamento do milho para etanol, ainda não tem aqui. Acredito que numa próxima revisão eles vão colocar. Então aqui eles colocam vários alimentos, ok? Aqui a gente não vai falar de todos os alimentos que tem aqui, a gente vai pegar somente alguns, ok? Para a gente poder falar o que representa esses valores, explicar melhor. Então, para isso, nós vamos diretamente lá no milho, ok? Bom, pessoal, então aqui nós estamos dentro do milho. Na verdade, Rostan traz vários alimentos e é claro que é necessário que vocês façam um trabalho de busca para vocês conhecerem os alimentos trazidos, apresentados por Rostan. O próprio milho tem várias variações de milho, ok? Milho gelatinizado, milho pré-cozido, glúten de milho 21, glúten 60, né? Ele traz, por exemplo, 3 valores para a proteína bruta do milho. Aqui ele traz milho 6,92% de proteína, 7,86% de proteína e traz mais um milho aqui embaixo, 8,8%. Você, como pesquisador, você, como nutricionista, né, vai escolher o que melhor se adapta à sua situação. Né? Na sua região, se produz milho, né, com 7,86% de proteína, há possibilidade de fazer correções. O próprio Rostanho propõe equações para se fazer essas correções, ok, mas é claro que a própria fábrica de ração pode mandar analisar esse material, ela pode ter o laboratório, ela pode pagar para fazer essa análise e corrigir esse valor para corrigir a matriz nutricional do alimento, que é muito importante no momento da formulação, não é verdade? Então vamos tomar por base aqui o milho grão 7,86% de proteína bruta. É claro que isso aqui vem de uma média, ok? Eles chegaram nesse valor a partir de vários materiais analisados. A própria proteína bruta vem do N402, ou seja, 402 dados para se chegar a essa média de 7,86%. Então veja aqui que nós estamos falando de média, ok? Bom, então aqui nós temos princípios nutritivos diversos, e aqui a gente vai destacar os mais importantes. Nós temos aqui a matéria seca, o complemento para 100 vai ser a umidade, então é claro, né, muitas vezes a gente precisa do nível de umidade na fábrica de ração. 100 menos 88,9, né, vai ser a minha umidade, que vai dar aí 11,1, ok? Por cento de umidade. É claro que isso aqui é uma média, né? Então, nós temos a matéria seca, proteína bruta, o amido, fibra bruta, ok? E aí ele coloca também alguns coeficientes de digestibilidade aqui de alguns nutrientes. Ele, por exemplo, coloca também a fibra em detergente neutro, a fibra em detergente ácido, mas também o coeficiente de digestibilidade determinado experimentalmente, ok? Extrativo não nitrogenado, a digestibilidade do extrativo não nitrogenado, veja que é possível o cálculo do NDT, embora não seja usual para esses animais, mas a tabela também te dá dado para você calcular isso se você quiser,
ok? Matéria orgânica, bem como o coeficiente de digestibilidade da matéria orgânica digestível para suínos, né? Extrato etéreo, digestibilidade do extrato etéreo, e extrato etéreo digestível para aves e para suínos, além de ácidos graxos essenciais aqui, linoleico e linolênico. Então veja que a tabela de Rostam proporciona aqui informações diversas aqui, muito interessantes do ponto de vista nutricional, mas não é só isso, tá? Quando você está formulando a ração, é importante também que você equilibre a energia dessa ração. A energia, tá? É um princípio nutritivo que vem de vários componentes. Carboidratos dão energia, lipídios dão energia, proteínas nos dão energia, ok? E cada alimento tem uma quantidade de energia. Então ele coloca aqui, olha só. Energia bruta, para a gente, em termos de nutrição animal, não vale de nada, a não ser que você é um pesquisador e vai determinar as demais energias, ok? Para os animais. Mas ele coloca o valor de energia bruta, que é o valor, ok? Que se obtém a partir da bomba calorimétrica. Bom, para aves, ele separa em energia metabolizável, energia metabolizável estandarizada, ok? Ele faz alguma correção aqui a partir do teor de nitrogênio e faz também energia líquida. Essa energia líquida pode ser obtida a partir de uma equação de predição, como pode ser obtida também experimentalmente, ok? E uma coisa muito interessante aqui, ó, Rostanho, nessa tabela de 2017, diferente da de 2011, ele separou em energia para aves e galinhas. Então, aqui primeiro para frangos de corte, ok? Esses dados para frango de corte, e esses dados aqui para galinhas poideiras. Bom, a diferença? Sim, isso deixa o processo nutricional mais minucioso, você detalha mais e equilibra melhor as suas dietas para esses animais. Ok? É claro que essa diferença depende muito do alimento que nós estamos falando. Né? Aqui, por exemplo, se você pegar energia metabolizável para frangos e para galinha, vai dar somente 30 quilocal de diferença. Agora, se você fala de um alimento um pouco mais fibroso, é claro que o animal mais velho, considerando o seu sistema digestivo, a sua fisiologia, anatomia digestiva, ele tem uma capacidade ligeiramente superior para aproveitamento aí da energia vinda de alguns constituintes. Então, pode dar alguma diferença aí, dependendo do alimento. Normalmente é muito pouco nesse caso. Você vai perceber isso muito claramente quando você comparar suínos em crescimento e porcas adultas, pois as porcas adultas têm um sistema digestivo muito mais capacitado para conseguir buscar a energia de alguns princípios nutritivos, ok? Então, aqui no caso do milho, ele traz 3.364 quilocalorias de energia metabolizável por quilo de milho. Na forma que você usa esse alimento na fábrica de ração, ele tem 3.374 quilocalorias por quilo, ok? Lembre-se que na nutrição animal a gente trabalha com o conceito de quilocalorias, que é um conceito mais real, né? Bom, a energia líquida um pouco mais baixa aí, é claro que se desconta aqui o valor de incremento calórico, o calor gerado pelas reações químicas, as várias reações do metabolismo, né? E nós temos a mesma coisa aqui para galinhas, ok? Bom, para suínos, nós vamos ter aqui a digestível, a metabolizável e a líquida, considerando que existem suínos em crescimento e as porcas. Vejam que as porcas, quando você compara a energia metabolizável das porcas com a energia metabolizável dos suínos em crescimento, a porca apresenta mais energia metabolizável por quilo de alimento, ou seja, ela consegue buscar essa energia de maneira mais eficiente, isso em razão do trato gastrointestinal dela. Gente, isso aqui gera muita confusão por parte do aluno. Muita gente confunde isso com exigência nutricional. Esses valores aqui não têm a ver com exigência nutricional. Eles estão relacionados à capacidade de cada animal ir lá buscar a energia dos alimentos, ok? Bom, descendo aqui então, nós temos um detalhamento muito bom sobre os minerais, ok? Macrominerais e microminerais. Então, o que o milho tem, por exemplo? Potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, cálcio, fósforo, e aí nós temos vários valores aqui de macrominerais, né? O nutricionista pode considerar isso no momento da formulação? Pode se considerar esses nutrientes.
Não é comum se considerar, por exemplo, potássio, magnésio, isso tudo está sobrando nos alimentos, mas pode-se considerar sódio e cloro, ou você pode colocar uma fonte de cloreto de sódio na ração, uma quantidade mínima também já resolve. É mais comum a gente sempre considerar o cálcio total e o fósforo, só que o fósforo nós vamos considerar na sua forma disponível ou a forma digestível, ok? Nós não vamos considerar o fósforo total, porque a gente sabe que grande parte do fósforo de fontes vegetais está preso na forma de fitato. Então, a gente considera a quantidade de fósforo que o animal realmente aproveita na sua forma disponível, na forma digestível. Pode considerar qualquer um dos dois aqui. Né? É claro que eu vou ter um valor de fósforo disponível aqui para o meu alimento e lá na exigência nutricional, no momento da formulação de ração, eu também vou ter um valor, ok, de fósforo necessário, ok? Bom, continuando aí, na página seguinte a essa, né, sempre esses alimentos têm uma página dessas informações que vocês viram, e na página seguinte um detalhamento do aminograma, ou seja, dos aminoácidos contidos nesse alimento, ok? Então aqui, ó, olha que tabela interessante. Hoje a questão dos aminoácidos, principalmente lisina, é muito importante para os animais, ok? Hoje se tem uma tendência de tentar se equilibrar o maior número de aminoácidos possível, né? Muitas vezes isso pode ser limitado pelo número de aminoácidos sintéticos que você tem disponível na fábrica, mas é comum, né, você trabalhar com principalmente lisina, metionina e treonina a nível prático na fábrica de ração. Alguns conceitos mais modernos, como, por exemplo, a proteína ideal, são necessários, né, para que esse conceito seja aplicado na prática, uma maior disponibilização de aminoácidos sintéticos, ok? Então, nós temos aqui, ó, no caso do milho, nós temos uma quantidade de lisina, metionina mais cistina, ok? Quando você trabalha com metionina, se você não tomar cuidado, pode ser que o organismo animal utilize esse aminoácido essencial para fazer a cistina ou cisteína, que não é essencial, ok? Então, você equilibra os dois para que não falte nada, ok? A treonina, a triptofana, a arginina e os demais aqui, ok? Essa forma com que nós temos aqui, ó, a primeira coluna que vocês estão vendo é o aminoácido total, ou seja, é a quantidade de aminoácidos que tem no ingrediente, ok? Agora, se eu considero a digestibilidade desses aminoácidos, eu tenho um aminoácido digestível para aves e para suínos. São diferentes porque cada animal tem uma estratégia, né, fisiológica, digestiva diferente para aproveitar isso aí. Por isso que o coeficiente de digestibilidade é diferente. Então, pode ser que eu queira, né, é indicado, por sinal, que eu equilibre o nível dos aminoácidos de maneira aminoácido digestível, ok? É claro que vai ter uma exigência nutricional em aminoácido digestível e uma composição de alimentos em aminoácido digestivo. Uma coisa mais ou menos equilibra a outra, tá? A ideia do equilíbrio em aminoácido digestivo é muito mais aplicada, é muito mais necessária, principalmente quando você começa a colocar ingredientes alternativos que tendem a ter uma menor digestibilidade de seus aminoácidos, ok? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Bom, e para finalizar, dentro de cada alimento aqui, Rostanho coloca uma sugestão, ok? Para a inclusão desses alimentos, tá? Como o milho não é muito claro para a gente, porque normalmente a gente utiliza milho à vontade, né? O necessário, eu vou trabalhar com outro tipo de milho e vou trabalhar aqui com glúten de milho 60, ok? Eu vou descer aqui. Bom, nesse nível prático, é o quanto que normalmente se trabalha. Normalmente, para dietas de frango de corte inicial e crescimento, você coloca 4% aí, quando tem disponível. É claro que hoje, né, em pleno 2021, né, a grande falta de vários ingredientes no mercado, e a questão não é só se coloca, se não coloca, é encontrar isso no mercado a um preço competitivo, né, e de uma qualidade boa também. Bom, mas se pode colocar, no máximo, 8% disso aqui, sem que proporcione muitos problemas de desempenho produtivo,
ok? Então, para frangos de corte, eu posso trabalhar com até 8%, ok? Para poedeiras, até 10%. Para suínos em crescimento e suínos em reprodução, tem também os níveis nutricionais. Esses dados foram originados aí a partir de trabalhos diversos, né, de doutorandos, mestrandos, estudantes de iniciação científica, ok? E Rostanho compilou aqui nessas tabelas. Bom, servem como uma orientação para que se faça a inclusão. Isso aqui não pode ser interpretado, talvez, como uma regra intransponível. Não, isso aqui é só uma orientação, ok? É necessário que o nutricionista da fábrica, o formulador, esteja sempre aí buscando saber o resultado, né, do seu trabalho na prática. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Imagina que eu formule para suínos em crescimento aqui, ó, e trabalhe com até 10% de glúten de milho 60, ok? Vamos supor que eu quero trabalhar com 12%, né? A pergunta é, o que isso vai me proporcionar em termos de processamento dessa ração posterior? O que isso vai me proporcionar em desempenho? E aí, é claro que eu vou ter que estar ligado, ok? Eu tenho que ter um diálogo muito bom com a equipe técnica de campo para ver se alguns ajustes podem ser feitos aí, ok? Mas desde já eu chamo a atenção, a tabela de Rostand não pode ser interpretada assim como valores absolutos que não se pode alterar. É claro que conforme a sua experiência, né, em nutrição animal, você vai ajustando alguns níveis aí, ok? Bom, dito isso, agora a gente vai lá para algumas tabelas importantes aqui que ele coloca ao final da parte de composição de ingredientes, ok? Bom, algumas informações interessantes então. Eles propõem várias equações de predição, ok? Para estimar valor energético aí de vários alimentos de origem vegetal, ok? A equação de predição vai utilizar alguns constituintes, né? A proporção de alguns constituintes para você estimar a energia. Ok? Você estimaria energia a partir do experimento de digestibilidade, o que leva muito tempo, é complexo, gasta animais, hoje é muito difícil fazer. Mas, pela equação de predição, você chega nisso de forma mais rápida, mais prática, porém com uma precisão menor. Então, veja que Rostanho traz várias equações de predição aí, ok? Bom, é legal que eles também colocam uma equação de predição até para você corrigir o milho, corrigir a energia desse milho, ok? A partir, né, da qualidade desse milho, considerando aqui a quantidade de grãos atacados por insetos, grãos quebrados, dentre outros constituintes aqui, ok? E Rostand traz diversas outras equações de predição. Vale a pena você consultar, você correr o olho, tá? Que um dia você pode precisar de alguma equação de predição dessa aqui, ok? Vamos passar para frente, o nosso foco não é bem esse e vamos focar aqui nas informações mais importantes. Bom, isso aqui é importante, olha só. É muito comum eu precisar saber a composição de um aminoácido sintético. O que meu aminoácido sintético tem, ok? Normalmente se considera que ele tem energia, claro, ele é orgânico, tem energia, tem o valor de proteína bruta, porque tem nitrogênio, e tem a composição em aminoácidos daquele aminoácido que você está falando, né? Por exemplo, aqui nós estamos falando de uma tabela para aves, então se eu quiser saber o valor nutricional da metionina, do aminoácido DL-metionina, ok? Eu venho aqui e vejo que ele tem um equivalente de 58,67% de proteína, tá? 99,2% de metionina digestível, ok? E aqui nós temos alguns valores, tá? Eu gosto muito de utilizar esse valor aqui de energia metabolizável, ok? Corrigida para o balanço de nitrogênio, 5.253, mas eles também apresentam aqui o valor de energia líquida, se você quiser formular com energia líquida. Eu prefiro formular com energia metabolizável, ok? Bom, então essa tabela aqui, ela é muito usual para a gente na prática, no momento da formulação de ração, ok? Vou chamar a atenção aqui, só da lisina é muito comum, tá? A nível de fábrica de ração, ter uma lisina HCl com uma pureza aí menor, por volta aí de 78%. Isso não é considerado aqui pelo Rostand, tá? Bom, e aí tem a mesma tabela para suínos, ok?
Lembre-se que os aminoácidos vão ter um valor nutricional para aves e suínos, considerando a energia e a digestibilidade dos aminoácidos, ok? E temos aqui uma tabela muito legal que Rostanho traz relacionada às várias fontes minerais que a gente pode colocar na ração. Gente, isso aqui a todo momento nós vamos precisar utilizar isso aqui, ok? Então aqui, ó, fontes minerais de fósforo, ok? Várias possibilidades de se utilizar o fósforo. Aqui eles trazem informações do fósforo total, ok? O fósforo disponível, o fósforo digestível para aves e digestíveis para suínos e até de flúor aqui, tá ok? Mas também traz outras informações, fontes de cálcio, como calcário calcítico, carbonato de cálcio, dentre outros, né? Fontes de magnésio, fontes de sódio, fontes de potássio, tá toda aqui a quantidade. Por exemplo, você vai incluir cloreto de sódio na ração. Você quer saber quanto de sódio e quanto de cloro? Postante coloca esses valores para você aqui. E coloca também, olha que interessante, ele coloca já o valor de polissacarídeos não amiláceos dos alimentos. Ou seja, se você quiser equilibrar a fração de polissacarídeos não amiláceos para que você não tenha problemas para aves e suínos, por exemplo, você pode equilibrar o nível máximo dessa fração. Tá? Aqui no canal a gente já falou de polissacarídeos não amiláceos, lá na aula de metabolismo de carboidratos que você encontra aqui no canal, ok? Então, se você quiser ajustar melhor a sua dieta, né, para que o animal tenha um bom desempenho, ou que o animal de companhia tenha, por exemplo, uma boa formação do bolo fecal, você pode ajustar também o nível de polissacarídeos no amiláceo, ok? Isso aqui já é nutrição mais avançada. Isso é muito interessante, tá? E aí nós já chegamos aí na exigência nutricional das aves. Então ele vai colocar exigência nutricional para aves, frangos de corte, para aves poedeiras, para aves matrizes, que é a mãe do frango de corte. Existe toda uma preocupação. A nutrição, quando se fala em matrizes, o nível de preocupação com a nutrição desses animais é até maior quando se fala em frango de corte, ok? Rostanho traz também informação sobre nutrição de codornas, ok? E na parte de suínos, ele vai apresentar informações sobre suínos em crescimento, as várias fases dos suínos, bem como suínos em reprodução, conforme nós vamos ver, ok? Nós vamos coletar algumas informações somente aqui, só para a gente entender como é o processo. Mas antes, vamos só chamar a atenção, gente, que assim como a composição dos alimentos é uma média e muitas vezes pode variar conforme a situação que você tem na tua fábrica de ração ou na tua pesquisa, aqui também varia demais, né? Rostanha é uma sugestão principalmente para animais de alto potencial genético que estão lá na granja, ok? Muitas vezes, se você formula para uma ração para aves que vai ser vendida no supermercado para clientes diversos, você não vai acompanhar Rostanho, né? O próprio ex-aluno nosso aqui da zootecnia já me falou claramente, Luiz, não vale a pena formular com Rostanho, ok? Economicamente, para mim, não vale a pena. Então, eu trabalho com níveis nutricionais mais baixos quando eu formulo, ok? Para rações para prateleira de supermercado, por exemplo. Ok? Então, muito cuidado quando você for coletar essa tabela de Rostanho. Vamos lembrar também que essas tabelas são equilibradas para um certo nível de consumo, e o seu consumo pode ser diferente, né, conforme várias situações que pode acontecer aí na sua granja ou nas suas condições. Ok? Então, a gente vai apresentar aqui, chamando atenção para alguns aspectos aqui, tá? Bom, no início aqui, eles também falam um pouco de como foram originadas essas exigências nutricionais, ok? Eu não lembrei, mas agora eu vou destacar que as próprias exigências nutricionais também podem ser coletadas em outras fontes diversas, né? No caso de aves e suínos, é muito comum se utilizar o próprio manual da linhagem, ok? Quando você compra um animal, hoje em dia você está comprando um pacote tecnológico daquela linhagem. Dentre elas, as informações nutricionais que você pode utilizar para
poder fazer, né, o seu processo nutricional, para poder formular suas dietas, ok? Então aqui eles colocam informações diversas, tá? Eles colocam também várias equações de predição aqui interessantes de onde que originaram os dados, ok? Aqui nós estamos dentro de frango de corte, eles colocam várias equações, eles consideram também a temperatura, hoje é muito comum se considerar também a temperatura, ok? E no final de tudo, eles vão colocar para a gente algumas tabelas para que a gente possa ir lá e coletar os dados. Como é que vai ser isso? Dentre outras formas de coleta de dados, tá? A tabela de Rostan traz outras formas também. Eu posso coletar meus dados em tabelas como estas. Olha só, o que está me falando essa tabela? Primeiramente, cada coluna dessa aqui é uma fase da vida desse frango de corte, ok? Normalmente, né, pode ser dividido em 5 fases. Poderia ser 4, poderia ser 6, isso aí depende do programa nutricional que está utilizando para aquela linhagem, naquela granja, ok? Isso aí depende da decisão, da tomada de decisão dos gestores daquele local, né? Bem como do nutricionista. Bom, mas aqui normalmente eu tenho uma fase pré-inicial, uma de crescimento 1, uma de crescimento 2 e a última fase de acabamento, onde é justamente o momento onde se retira algum promotor de crescimento, melhorador de desempenho, ok? Então aqui nós temos fases. Em cada fase dessa aqui, né, os níveis nutricionais estão ajustados para aquele consumo daquele animal esperado naquela fase. Tanto que se eu vario o consumo, veja que aqui nós temos uma linha de consumo, é óbvio que eu teria que variar também os princípios nutritivos. Essa ideia de variação de consumo pode ser aplicada de várias maneiras, até mesmo para ajustar melhor dietas de verão e inverno, aí, conforme o consumo esperado. Ok? Isso tudo tem a ver com nutrição de precisão, isso tudo é necessário. A gente já falou isso nas várias aulas que a gente deixou gravada aqui, ok? Bom, entendendo melhor isso aqui, é necessário que a gente lembre que Rostanho apresenta situações diferentes para você poder escolher. Ele coloca desempenho superior, ele coloca desempenho regular, ele coloca frango de corte macho, frango de corte fêmea. Ou seja, essa mesma tabela que eu vou apresentar para vocês, uma tabela similar, vai ser colocada embaixo para você ir lá e escolher aquela situação que mais se assemelha aos animais que você tem. Ok? Então, dentro da tabela, ele coloca um peso médio esperado para esses animais, um ganho de peso esperado em grama por dia, bem como algumas informações, ok? Em quantidade de nutrientes por dia, de lisina, fósforo e energia metabolizável, ok? Porém, ele já te sugere quanto colocar de energia metabolizável por quilo de ração, considerando um determinado consumo que ele coloca aqui abaixo. Tá vendo? É claro que essa energia diária, ok, tem que estar ajustada com o consumo. Se o animal come menos, por exemplo, numa situação de verão, é óbvio que essa quantidade de energia tem que subir um pouco. Isso aí é necessário esse ajuste, né, feito para esses animais. O próprio nutricionista pode fazer algum ajuste aí para nisso aí. Então veja, pessoal, que esses são valores sugeridos. É claro que o nutricionista, conforme a situação, pode alterar um pouco esses valores, ok? Bom, e aqui abaixo ele já coloca a porcentagem dos demais nutrientes considerando esse consumo. Se o consumo varia, é óbvio que esses valores vão variar. Isso aqui não são valores absolutos, claro que não, são só sugestões, ok? Então, para esses animais, se coloca aqui algumas sugestões. Por exemplo, na fase de 8 a 21 dias, para frangos de corte que são citados aqui, machos de desempenho regular médio, eu vou trabalhar, sugestão, 23,31% de proteína bruta, isso aí vai ser necessário na minha formulação, quando eu for formular. Se eu quiser trabalhar com proteína bruta digestível, o que é indicado, principalmente quando eu começo a utilizar muito ingrediente alternativo, eu já posso trabalhar com esse valor, 21,09. E aí eu escolho um desses níveis de fósforo disponível digestível, ok? E posso considerar potássio, cloro, sódio ou ácido linoleico, ou posso garantir que as minhas fontes que eu coloco na ração têm uma quantidade mínima, como, por exemplo, cloreto de sódio.
eu posso colocar 0,4% de cloreto de sódio e não incluir, tá, o sódio e o potássio no momento da formulação. Mas a informação está aqui se você quiser utilizar, ok? Aqui eles trazem o aminoácido digestível, por exemplo, uma ração para esses animais vai ter que ter pelo menos 1,256 de lisina, considerando esse nível de consumo, ok? Se tiver menos lisina, ok, que essa quantidade proposta, pode ser que isso limite o crescimento do animal e você não atinja o máximo desempenho esperado com esses animais. Então, aqui nós temos sugestões para níveis dos principais aminoácidos. É comum a gente equilibrar a lisina, metionina, mascistina, treonina, pelo menos esses três. Os demais a gente precisa ter aminoácido sintético, embora você pode colocar isso tudo na formulação. Se você quiser utilizar todos esses valores da formulação, pode, sem problema. Normalmente, quando os principais limitantes aí estão ajustados, os demais estão sobrando, né? Mas se você quiser também, você pode equilibrar o aminoácido total, ok? Se você utiliza rações, alimentos tradicionais, como milho e farelo de soja para esses animais, tanto faz você utilizar aminoácido total e aminoácido digestivo no momento de equilibrar. A partir do momento que você considera mais, tá, ingredientes alternativos, é melhor você trabalhar com aminoácidos digestíveis. Então, pessoal, veja aqui que são valores. Esses valores nós vamos pegar e levar para o programa de formulação, ok? Lembrando que existem outras formas de se trabalhar. Você pode pegar valores de outras fontes diversas, como, por exemplo, os manuais da linhagem, ou se você formula na sua fábrica rações para suínos e vai vender em supermercado, por exemplo, para aquela pessoa que tem algum suíno ali no sítio dela, que quer comprar um pouco de ração ali, que não está tão preocupada com o desempenho, você costuma baixar um pouco o nível nutricional aí, ok? Então agora a gente vai destacar algumas informações que a gente considera importante para a gente finalizar essa compreensão da tabela do Rostani, ok? Bom, chama atenção que a temperatura pode ser considerada, ok? Aqui considerou-se uma média de 26 graus Celsius, ok? Isso porque a temperatura influencia a necessidade nutricional e, principalmente, a temperatura influencia consumo, ok? Vejam aqui que no caso dos frangos de corte, aqui ele já mudou o desempenho, já colocou médio superior. Então é óbvio que você também tem que ter uma análise crítica para tomada de decisão sobre qual tabela que você vai utilizar, tá? Eles colocam também, lembrando, exigência nutricional de aves de reposição e de galinha poideira, das várias fases, cria, recria, postura, ok? Colocam informações sobre aves reprodutoras, ok? Matrizes pesadas, por exemplo. E legal, coloca informação também sobre codornas japonesas, que hoje é muito importante para o mercado. A parte de exigência nutricional para suínos em crescimento, ok? Que tem muita informação também, ok? Não só as tabelas nutricionais, mas muita equação de predição. Aqui vejam que eles dividem a criação do suíno em várias fases diferentes, né? Conforme o plano nutricional, mas é comum aqui a fase inicial, a fase de crescimento 1, crescimento 2, terminação 1 e terminação 2, ok? As informações aqui, ok, são muito parecidas com aquela informação que eu já citei anteriormente. Exigências nutricionais de suínos reprodutores e dentro de reprodutores, a gestação, a lactação e eles colocam um capítulo aqui a mais da suplementação de vitaminas e de microminerais para aves e suínos, o que pode ter informações valiosas aí, principalmente para empresas premixeiras que vão formular o premix dos animais. E aí, por final, colocam as várias teses, né? Dezenas e dezenas de teses que foram consultadas para fazer tudo isso aí. Bom, pessoal, então nós vamos ficar por aqui hoje. Nós vamos chamar a atenção que aqui nós apresentamos informações muito básicas da tabela de Rostani. Na verdade, a tabela de Rostani é muito mais do que isso aqui que eu apresentei. Porém, é claro que o nosso tempo aqui é mais curto e nós focamos naquilo que a gente acredita ser o mais importante, principalmente a nível prático, para a formulação das rações. Pode ser que vários pesquisadores, né, em seus estudos a nível de pós-graduação, vão precisar de outras informações que a gente não apresentou aqui.
Muito obrigado. Se ainda não foi inscrito nesse canal, faz inscrição aí, ok? Para receber os nossos vídeos, bem como dar um apoio aqui para o nosso trabalho voluntário, tá? Que a gente tem feito com muito carinho e a gente tem ficado muito feliz, satisfeito, né? De ver que nossos vídeos estão sendo acessados por várias pessoas aí de todo o Brasil. Muito obrigado a todo mundo. Valeu!